lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, verso 7, gotinhas da verdade, o tema: já não haverá demora. E a gente continua falando, aprendendo e respondendo à pergunta: por que Jesus chamou os últimos 3 anos e meio do governo dos homens, do final do tempo dos gentios? Ele chamou esse tempo de grande tribulação. Daniel chamou o mesmo tempo de angústia. Olha, já que é assim, a tendência, quando nós ficamos sabendo, quando nós descobrimos estas verdades, a tendência é ficarmos temerosos, assustados, mas lembre-se, a finalidade de nossos estudos não é meter medo em ninguém. E as Escrituras mostram estas verdades, estes fatos que realmente irão acontecer. Não é para provocar uma situação de medo, mas temor. Temor é diferente de medo. Temor a Deus. Temer a Deus e a sua palavra significa nos humilhar perante Ele e crer de verdade nas palavras do Senhor. Lembre-se, Jesus disse certa feita: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele disse isto repetindo uma profecia de Isaías. E olha, isto é comum no mundo religioso. Não digo entre os não cristãos, mas digo entre nós. Pode acontecer ou estar acontecendo isso. Estudamos e estudamos, ouvimos e ouvimos, pregamos, ensinamos e apenas de lábios o nosso coração longe de Deus, isto é, as nossas práticas desmentem aquilo que os nossos lábios proclamam, falam. Jesus teve duelos muito fortes com os religiosos da época dele, com líderes. Era cada confronto. Ele chegou a compará-los como sepulcros caiados. Olha, e você sabe, sepulcro caiado, dentro dele ou deles só tem ossos de mortos, restos mortais e putrefados. E
Jesus viu tanta falsidade entre os religiosos da época, os líderes, que ele comparou eles com sepulcros caiados. Ele disse, olha, esses sepulcros são belos, como nós passamos nos cemitérios e vemos isto aí, aqueles sepulcros bonitos, ficamos admirados, mas nem pensar em ver o que tem ali dentro. E as nossas vidas espirituais, a vida do povo, dos religiosos da época de Jesus, era assim. Então, não vamos ficar estudando e estudando apenas por curiosidades. E olha, esse tempo do qual Jesus nominou grande tribulação, realmente será difícil. Nós já falamos no último vídeo e vamos falar ainda hoje. Olha, quando você lê sobre as 7 trombetas, você nota que cada anjo, ou no soar de cada trombeta, são fenômenos terríveis. Primeiramente, os vegetais são atingidos. A terça parte da vida vegetal é queimada, é destruída. Depois, a terça parte do mar é atingida. As águas tornam-se como sangue. O terceiro anjo faz soar a sua trombeta. Aí as fontes, os rios, as águas potáveis ficam amargas. Difícil para matar a sede, ou é impossível matar a sede tomando águas amargas. Vai acontecer. Depois os astros, o sol, a lua, as estrelas perdem seus brilhos na sua terça parte. Aí vem a quarta trombeta, pior, até na quarta trombeta, foram atingidos elementos inanimados. Na quarta trombeta, são os homens que são atingidos. Aqueles gafanhotos malignos que na realidade não são gafanhotos, que gafanhoto se alimenta de vegetal, não de carne humana. Os homens serão atingidos, serão feridos. Só os marcados pelo selo de Deus não serão atingidos. A dor será tão atroz, o sofrimento será tão grande durante 5 meses que os homens procurarão a morte e a morte fugirá deles. Meu Deus, que terrível! Jesus, o Senhor teve razão de chamar esse tempo de grande tribulação. Nós estamos passando por esta, vamos chamar de prova, esta epidemia, aliás, começou como epidemia, passou a pandemia no mundo todo. Os governantes lutando para resolver a questão, estudando vacinas e
atritos entre líderes e líderes, o povo adoecendo, o povo morrendo. Que situação desconfortável, mas isto é apenas um ensaio. Esta pandemia é apenas uma amostra daquilo que haverá na grande tribulação. Esse período é o final do governo do homem, conforme está escrito em Apocalipse 11, verso 17. O ancião fala: as nações se enfureceram, mas veio a tua ira. Olha, é difícil encarar um Deus irado. E nesse tempo, o tempo da grande tribulação, será o tempo da ira. O tempo que Deus vai manifestar a sua justiça, vai vingar, vai julgar. Por isso, será terrível. Então, enquanto é tempo, ajustemos a nossa vida com Deus. Não sejamos apenas religiosos de lábios, sem crer na palavra de Deus, sem praticar a palavra de Deus. De nada vale emocionalismo, de nada vale galanteios religiosos, isso não passa de pó, que não tem valor nenhum perante Deus. Vamos crer mais e mais no Senhor e obedecer a sua palavra. Deus lhes abençoe, nos abençoe. Amém e amém.